Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos falar sobre árvores geradoras de custo mínimo e do algoritmo de Prim. Mas o que é uma árvore geradora de custo mínimo de um grafo, que também é chamada de árvore geradora mínima ou Minimum Spanning Tree, MST da sigla em inglês? É uma árvore geradora do grafo cuja soma dos pesos das arestas ou o custo é mínimo. Mas o que é isso, né? Vamos falar por partes para ficar mais claro, né? O nome é árvore geradora de custo mínimo. Esse geradora vem de grafo gerador, que a gente já aprendeu nos conceitos básicos. E o que é um grafo gerador de G? Né? É um subgrafo de G que possui todos os vértices de G. Né? Ele vai possuir todos os vértices, mas não necessariamente todas as arestas. A ideia de árvore geradora de custo mínimo é justamente selecionar as arestas que vão garantir a formação de uma árvore de custo mínimo. O que é uma árvore, né? A gente já aprendeu sobre árvores em algoritmos e estruturas de dados 1, né? É um tipo abstrato de dados composto por elementos conectados que possuem um elemento especial, que é a raiz, que não tem pai, e todos os outros elementos vão ter exatamente um único pai. Pensando do ponto de vista de uma árvore em um grafo, né? A árvore num grafo vai ser um grafo acíclico, e vai ser também um grafo conectado, né? Senão a gente teria diferentes componentes, então seriam florestas, seria um conjunto de árvores. Então, para a gente, a partir de um grafo, gerar uma única árvore, então vai ser gerado justamente um único componente conexo, né? A árvore não tem partes separadas, e além disso, vai ser acíclico, senão não é uma árvore, né? Uma árvore não possui ciclos. E a ideia aqui é justamente, a gente vai então ter uma árvore geradora, ou seja, a partir do grafo a gente vai ter todos os vértices, com esses vértices a gente vai selecionar algumas arestas que formem de fato essa árvore, que gere um único componente conexo, e a ideia é minimizar o custo, né? As nossas arestas, elas vão ter um peso, um custo, e a ideia é justamente desenvolver um algoritmo que escolha as arestas de forma a gente ter essa árvore geradora com o custo mínimo. E para que isso serve? Né? Um exemplo comum de uso, né, de árvores geradoras de custo mínimo é se a gente tiver vários computadores ou vários servidores e a gente quer conectá-los via fio, por exemplo, fibra ótica ou qualquer outro tipo de conexão cabeada, e a gente quer gastar a menor quantidade possível de cabos, né, para fazer essa conexão. Então a ideia justamente é gerar esse subgrafo, né, que vai ser essa árvore geradora, de forma que a soma dos custos das arestas seja o mínimo possível e mantenha, né, todos os vértices conectados de alguma forma, direto ou indiretamente conectados, ou seja, montando um único componente conexo. Né? E esse exemplo que eu acabei de citar, né, de conectar todos os computadores em uma rede com menor custo, é um dos exemplos mais clássicos para o uso de árvores geradoras de custo mínimo. A gente tipicamente aplica esse problema para grafos ponderados não direcionados, né? Então, ponderado porque justamente vai ter o peso nas arestas, que é o que a gente quer minimizar, e o problema costuma ser tratado em grafos não direcionados, né? Sem direção nas arestas. É possível ter várias árvores geradoras com o mesmo custo, com custo mínimo, né? A partir de um grafo você pode gerar várias árvores geradoras, mesmo árvores geradoras de custo mínimo pode ser que tenha mais de uma, e a ideia é justamente encontrar uma dessas árvores geradoras de custo mínimo. Às vezes ela é única, às vezes não. E tem várias formas de fazer isso. A ideia dessa aula é justamente apresentar um dos algoritmos, né, o de Prim, e na próxima aula a gente vai mostrar um outro algoritmo para resolver o mesmo problema. Qual que é a ideia geral do algoritmo de Prim? Né? A ideia é, comece selecionando um vértice qualquer, e enquanto existirem vértices ainda não selecionados, a gente vai entrar num laço que a gente vai encontrar a aresta de menor custo que liga um vértice já selecionado, V1, a um vértice não selecionado, V2. Então a gente vai começar com um único vértice, e daí achar a aresta de menor custo que liga esse vértice a um outro vértice, daí a gente vai ter dois vértices, daí, considerando esses dois vértices, a gente vai procurar a aresta de menor custo que liga qualquer um desses dois vértices a qualquer um dos outros vértices do grafo, e assim por diante, né? Até que a gente já tenha selecionado todos os vértices, até que todos os vértices pertençam à nossa árvore. E cada vez que a gente faz essa seleção, né, de achar a aresta de menor custo que liga um vértice V1 que já está selecionado, que já está na nossa árvore, a um vértice que não está, essa aresta ela é inserida na nossa árvore geradora
de custo mínimo. E aqui eu já coloquei, né, uma nota de rodapé falando que a gente vai usar a fila de prioridade com os pesos das arestas justamente para ver qual que é a próxima aresta, né? Então, para cada vértice que a gente está visitando, a gente olha as arestas vizinhas dele, né, que liga ele a seus vizinhos, né, as arestas que estão conectadas a ele, e daí e a gente vai manter na nossa fila de prioridade para cada vértice que ainda não foi processado, né, que a gente achou pelo menos uma aresta que ligue a ele, a gente vai manter a aresta de menor custo, né, porque eventualmente vai ter duas arestas que chegam ao mesmo vértice, né, a partir de diferentes vértices, e a nossa fila de prioridade, né, a prioridade vai ser o menor custo, né, ela vai ser ordenada dessa forma, organizada dessa forma, pelo menor custo, e se tiver, sempre que tiver, né, duas arestas com custos diferentes que chegam no mesmo vértice, a gente vai manter na fila apenas a de menor custo. Então, primeiro passando uma ideia gráfica para depois a gente discutir em detalhes o algoritmo. Então, a gente vai usar esse grafo como exemplo, né? É um grafo que possui 6 vértices, né? Do V0 ao V5, e esse conjunto aqui de arestas ponderadas, conforme vocês estão vendo aqui um peso em cada uma das arestas. Como que vai começar nosso algoritmo, né? A gente começa de um vértice arbitrário, vamos começar do V0, e eu vou manter aqui o custo total da nossa árvore até o momento, né? O custo atual, que ao final do processamento vai ser justamente o custo da árvore geradora de custo mínimo, e a nossa fila de prioridade. Ao começar por V0, o que eu vou fazer vai ser colocar na nossa fila de prioridade os adjacentes a V0, né, e com o custo que eu tenho para chegar neles. Então, por exemplo, V1 é adjacente, né, de V0 e o custo é 6, então aqui a prioridade é 6. V2 também é adjacente com custo 1, então, do ponto de vista da fila de prioridade, ele vai estar ali no início da fila. V3 é adjacente com custo 3,5, vai ser um custo aqui intermediário, né? Notem que, independente de como a nossa fila de prioridade está organizada, se a gente está usando, por exemplo, um arranjo ordenado ou está usando um heap binário, não importa aqui nessa nossa representação. Eu vou colocar, de fato, a ordem da menor prioridade para a maior prioridade, a gente vai atender justamente pela menor prioridade. Então, quem vai ter que ser atendido agora, né, vai ser selecionado depois de V0, vai ser justamente o V2, porque ele tinha a menor prioridade. Então, seleciono o V2 e daí, justamente, vou verificar cada um dos seus vizinhos, né? Começando por V1, e aqui eu destaco, né, que o custo de V2 para V1 é 2,5, e já existia uma forma de chegar em V1, aqui na nossa fila de prioridade, só que o custo era 6, que era justamente dado por essa outra aresta. Então, eu vou ter que atualizar, vou ter que diminuir a prioridade de como chegar em V1, que estava em 6, e vai para 2,5. Com essa redução de prioridade, o que aconteceu é que V1 ficou com a menor prioridade até o momento, né? E só lembrando, né, a gente tirou o V2 da fila de prioridade, por isso a gente vai ficar só com 2 elementos, e justamente já estamos agora atualizando a prioridade de V1. Também temos como chegar em V2, perdão, a partir de V2 em V3 com custo 2, então também vamos atualizar essa prioridade, e além disso o V2 também tem como vizinhos V4 e V5, V4 com prioridade 6 e V5 com prioridade 4,5. Então, essa é a situação atual da nossa fila de prioridade. Vamos, né, já visitamos todos os vizinhos de V2, né, já verificamos quais são os vizinhos e o custo das arestas, então a gente volta para o nosso laço principal e identifique quem é o elemento de menor prioridade, né, vai estar na frente da nossa fila de prioridade, que é o V3. Então, o V3 é o próximo vértice a ser selecionado com custo 2, o nosso custo vai ser somado para 3, né? Já tinha custo 1, agora a gente tem o custo 3, que é correspondente a essas duas arestas selecionadas, né? De custo 1 e custo 2. Estou em V3, vou visitar os vizinhos de V3, né? V3, a partir de V3, a gente consegue chegar em quem, né? De quem ainda não foi visitado. Em V5, com custo 4, que é um custo menor do que a gente tinha, então vamos atualizar esse custo na nossa fila de prioridade. Não tem, né, mais ninguém acessível via V3 que a gente ainda não tenha visitado, então o que a gente vai fazer vai ser pegar o elemento de menor prioridade, que é o V1, e vamos selecioná-lo, né, selecionar essa aresta que liga V1, que é uma aresta com custo 2,5, essa aresta aqui. Ela vai ser selecionada, o custo vai ser adicionado ao nosso custo total, estava em 3, agora foi para 5,5, porque somou 2,5, e vamos, né, verificar os vizinhos de V1. V1 é vizinho de V4 e, de fato, com o custo 5 é um custo menor do que o custo que a gente tinha, então a gente atualiza esse valor na fila de prioridade.
Vamos agora selecionar, né, o próximo primeiro elemento da fila de prioridade, que é o V5. A partir de V5, a gente consegue chegar em V4 com o custo 3, que é um custo menor do que o que a gente tinha, então atualizamos o custo na fila de prioridade. E agora, né, o único elemento que sobrou na fila de prioridade é justamente o V4, a gente consegue chegar nele com uma aresta de custo 3, que é justamente essa última aresta que a gente visitou, né, que liga V5 a V4. Então, nosso custo total foi 12,5 e a nossa fila de prioridade, né, já ficou vazia porque eu visitei todos os nossos vértices. Então, essa é a árvore geradora mínima, essa árvore gerada pelas arestas indicadas em preto. E o custo total dela é 12,5, né? Notem que todos os vértices estão conectados, não há ciclos, porque de fato a ideia é gerar uma árvore, e essa, né, a gente teria outras árvores possíveis, mas de fato essa é a árvore de custo mínimo. Como que funciona o algoritmo que faz isso, né? A gente fez o passo a passo ali de maneira gráfica. O nosso algoritmo, que vai ser a implementação, né, do algoritmo de Prim, o que ele vai fazer vai ser retornar um grafo e receber um grafo como parâmetro. Como assim? A gente vai passar o grafo de entrada, que é aquele a partir do qual a gente quer gerar a árvore geradora mínima, e a árvore geradora mínima eu vou gerar ela como um grafo, né, como um conjunto de vértices ligados, mas a gente vai ver que, de fato, forma um grafo, né, que o nosso grafo é uma árvore também, né? Lembrando, uma árvore pode ser vista como um tipo específico de grafo. Inicialmente eu verifico se tem algum parâmetro inválido, né, se o endereço do grafo passado como parâmetro for nulo ou o número de vértices for menor que 1, eu vou retornar nulo, né, indicando que não dá para gerar um grafo com essas características. Caso contrário, inicialmente eu vou criar 3 variáveis que vão nos ajudar no controle aqui, que é o n, o e e o x. O x já eu falo para vocês onde que ele vai aparecer, mas o n e o e vão corresponder justamente ao número de vértices e ao número de arestas do meu grafo original de entrada. E lembrando, já que eu estou gerando uma árvore geradora mínima, né, um grafo gerador é aquele que tem os mesmos vértices. Então, eu vou criar já o nosso grafo de saída, alocando memória para ele e criando um grafo, né, com a função inicializa grafo, que a gente aprendeu há várias aulas atrás, passando como parâmetro o número de vértices que eu quero, que é o n, que é o mesmo número de vértices do grafo original. Né? Um grafo gerador tem os mesmos vértices do grafo original, uma árvore geradora mínima também vai ter, por isso que eu estou inicializando o grafo desta forma. Em seguida, o que eu vou criar vão ser as variáveis que vão ser usadas pelo meu algoritmo, que são um arranjo de custo, que é o custo que eu tenho para chegar em cada vértice. Lembrando que ao longo do algoritmo, né, pela representação gráfica que a gente viu aí, pode ter uma mudança, né? Eu podia ter um custo tal para chegar num dado vértice e por outro vértice eu achei um custo menor. Então esse custo pode ser atualizado durante a execução, e eu criei um arranjo porque justamente é o custo para chegar a cada um dos vértices. Um arranjo de anteriores, né, para indicar a partir de que vértice eu cheguei naquele vértice, né, justamente aquele custo veio a partir de que vértice, e um arranjo de visitados, né, um arranjo booleano para indicar se um dado vértice já foi ou não visitado. E daí, a minha variável x agora ela vai ser usada, né, que para cada vértice, né, lembrando que eu tenho n vértices, do 0 ao n-1, vou inicializar esses 3 arranjos, né, com visitados com o valor false, o anterior com o valor -1, né, que é um valor inválido, só para indicar que eu ainda não cheguei naquele vértice via ninguém, e com o custo igual a infinito, que é uma constante do meu código para um valor alto, um valor acima dos valores dos pesos das nossas arestas. Vamos continuar o código, né? O código vai estar dividido em 3 telas, e o que eu vou fazer agora é justamente chamar a fila de prioridade, que é o que a gente já implementou na aula passada, por isso eu não vou mostrar o código da fila em si, mas vou chamar as funções que a gente já implementou. Então, vou criar uma fila de prioridade que eu estou chamando de FP, inicializando ela com n vértices aqui nessa segunda linha, e daí o que eu vou fazer, né? Eu vou ter uma variável atual, né, que vai indicar quem é o vértice atual, e eu vou começar do vértice 0. Lembrando que o algoritmo de Prim, ele fala para você começar de um vértice arbitrário, eu vou começar pelo vértice 0, e eu criei aqui um endereço de nó, né, de vizinhos, que eu estou usando, a gente pode estar usando a representação de matriz que tem o arranjo de vizinhos, ou a representação de matrizes de adjacência. Para esse algoritmo é mais eficiente a gente usar o arranjo de vizinhos, mas independente
da representação que a gente estiver usando, eu criei uma função lista de vizinhos que retorna uma lista ligada, né, o endereço do primeiro elemento da lista ligada de vizinhos para essa que vai ser guardado, né, na nossa variável vizinhos. Se a gente está usando a representação de arranjo de vizinhos ou de arranjos de listas ligadas, né, de vizinhos ou de adjacências, basta a gente pegar o endereço do primeiro elemento do arranjo do respectivo vértice, no caso do vértice atual, que é o 0. Se não, se eu estiver usando, de fato, uma representação de matrizes de adjacência, daí realmente a nossa função deve percorrer essa matriz e criar a lista ligada de vizinhos. Eu fiz isso para que nossa implementação do algoritmo de Prim funcione para qualquer uma das duas representações que a gente estiver usando. E marco o elemento atual, que é o vértice 0, como visitado, né? Então, coloco o true na posição dele do arranjo de visitados. Aqui eu vou ter um laço do nosso algoritmo, que é para cada um dos meus vizinhos, o que eu faço, né? Então, para cada um dos meus vizinhos, eu vou adicionar esse elemento na fila de prioridade, né? Lembrando que essa parte da implementação é referente ao primeiro vértice que eu estou visitando. Então, para todos os vizinhos dele, eu vou chamar a função adiciona elemento, que a gente implementou na aula passada, que é para adicionar um elemento na fila de prioridade. E ele está sendo adicionado com o quê? O número do vértice do meu vizinho e o peso, né? Porque a nossa fila de prioridade vai ser ordenada pelo peso, mas para cada vértice ele vai ter um peso associado, até porque na hora da gente visitar o nosso vizinho, né, de tirar da fila de prioridade, a gente tem que saber qual é o vértice que tem aquele peso que está indicado ali. E daí, para cada um dos meus vizinhos, eu vou marcar que o anterior dele é o atual, né? Eu cheguei nos vizinhos do atual a partir do atual, e vou marcar que o custo dele é o custo da respectiva aresta, né? Eu estou usando justamente essa representação, né, de lista de vizinhos, né, em que cada elemento da minha lista ligada eu tenho o vértice, né? Então eu tenho dois campos, o campo vértice e o campo peso. Então, né, o custo para eu chegar num dado vértice é o peso daquela aresta. E aqui essa última linha é só vizinhos recebe vizinho seta prox para eu estar andando na minha lista ligada de vizinhos, né? Então esse laço vai fazer isso, né? Eu vou andando na minha lista ligada de vizinhos. O que mais que tem no nosso código, né? Aqui a gente vai ter o laço principal do código, porque por enquanto eu só naveguei por um vértice e para todos, né? E daí já coloquei todos os vizinhos dele na fila de prioridade, enquanto ela não tiver. O meu laço agora vai ser, enquanto ela não estiver vazia, né, minha fila de prioridade não estiver vazia, eu faço o quê, né? Eu excluo o primeiro elemento da fila de prioridade, aquele que é o mais prioritário, que nesse caso significa o que tem a menor prioridade, lembrando que as prioridades correspondem aos pesos das arestas, e a ideia do algoritmo de Prim é justamente essa, né? Enquanto eu não tiver ainda colocado todos os meus vértices na minha árvore, eu vou pegar a aresta de menor prioridade, né, de menor custo, que liga um vértice que está já na árvore a um vértice que não está. Já que na fila de prioridades eu só coloquei as arestas que fazem essa ligação, né, que ligam, no nosso caso, por enquanto, só o vértice 0 estava na fila de prioridade, daí eu coloquei todos os vizinhos dele na fila de prioridade justamente com os pesos das arestas que ligam V0 a esses vértices. Então, eu nem tenho que perguntar se eu estou ligando, de fato, um vértice que está dentro da árvore com vértice que não está, porque as arestas que foram colocadas na fila de prioridade foram as arestas que fazem esse tipo de ligação. Então, eu sei que esse vértice, que agora é o novo atual, que está sendo excluído da fila de prioridade, que é o que tem a menor prioridade, ele justamente é um vértice que não está na árvore atual, ainda não está ligado nas relações da árvore, porém, ele é ligado, ele tem uma ligação com alguém que está lá dentro, que é justamente por isso que ele entrou na fila de prioridade. Então, eu marco o atual como visitado, insiro essa aresta, né, que liga o anterior do atual ao atual no meu grafo, né, nesse grafo que vai ter a resposta, que eu chamei de grafo aqui, porque eu estou usando a estrutura de grafos, mas é a minha árvore geradora mínima, então insere a aresta, né, na árvore geradora mínima, a aresta que liga o anterior do atual ao atual, com o custo do atual, né, que é o peso da minha respectiva aresta. Além disso, agora o processamento que eu vou fazer é muito parecido com o que a gente viu no slide anterior, né? Para o vértice atual, eu vou verificar todos os seus vizinhos, então esse vizinho vai marcar o endereço do primeiro vizinho
do vértice atual, né? Lembrando que eu estou usando uma lista ligada em que cada elemento, além de ter o ponteiro para o próximo, né, por ser uma lista ligada, ele também tem o indicador do vértice, tem um campo chamado vértice e um campo chamado peso, né, que vai ter o peso ou o custo da nossa aresta. E daí o que eu vou fazer, né? Para cada um dos meus vizinhos, se ele não foi visitado ainda, né, os vizinhos do vértice atual, e o custo dele, né, o custo para eu chegar nele, que eu já tenho guardado no meu arranjo de custos, né, que são os custos que eu já encontrei para chegar nele. Se o custo para chegar nele for maior do que o custo atual, quer dizer, o vértice atual consegue chegar nele com um custo menor. Então, é como se fosse um atalho, uma forma mais rápida de chegar naquele vértice. Então, se ele ainda não foi processado, né, visitado, e o custo que eu tenho guardado para ele até o momento é maior do que o custo a partir do vértice atual, então eu tenho que atualizar esse custo, né? Então, se ele já tinha anterior no meu arranjo de anteriores, quer dizer que ele já está na minha fila de prioridade. Se ele está, se ele tinha anterior. Se ele não tinha, que é o que esse if está perguntando, né? Se o anterior dele for igual a -1, quer dizer que é um vértice que eu ainda não coloquei na fila de prioridade. Então, vou adicionar ele na fila de prioridade. Então, adicionar esse meu vizinho, né, o vizinho do vértice atual, na fila de prioridade, com o seu respectivo peso. Caso contrário, se ele já tinha anterior, quer dizer, né, se o anterior era diferente de -1, quer dizer que ele já estava na fila de prioridade, porém eu encontrei uma aresta com menor custo para chegar nele. Então, eu tenho que atualizá-lo na fila de prioridade, diminuindo a prioridade, que era uma das operações que a gente aprendeu também quando a gente estudou filas de prioridade. Então, eu vou pedir para atualizar, né, o valor de prioridade, chamando a função diminuir prioridade, para esse vértice que é meu vizinho, e com um novo peso, com esse peso que é menor do que o peso que eu tinha registrado lá. E daí, neste caso, né, se isso acontecer, eu preciso, né, também atualizar como que eu cheguei nesse vértice. De fato, tanto se ele existia ou não, né, os próximos comandos estão dentro desse if, que ele ainda não foi visitado, processado, ele ainda não está dentro da árvore, e o custo que eu tenho guardado para ele é maior do que o custo atual, né, da aresta atual. Esse caso, como eu acabei de falar, ele se subdividiu em dois casos, de esse vértice eu ainda não tinha nenhuma forma, eu não tinha anterior, eu não tinha nenhuma forma de chegar nele, eu tinha. Independente disso ter acontecido, eu preciso atualizar o custo dele para o custo atual, porque ou ele estava como infinito, que é como a gente inicializa esse custo, ou já existia uma forma de chegar nele, mas era um custo maior do que o custo atual. E eu também preciso, né, atualizar o arranjo de anteriores, porque se eu conseguir chegar nele por um custo menor, eu tenho que falar a partir de quem que eu cheguei, que justamente eu cheguei a partir do atual e um de seus vizinhos, né? Eu estou analisando cada um dos vizinhos do atual e fazendo esse teste para verificar se ele não foi visitado e se é possível, a partir do nó atual, chegar nele por uma forma mais barata. Se for, eu adiciono ele na fila de prioridade, ou se ele já estava na fila, eu diminuo a prioridade dele, indicando que tem uma forma mais barata de chegar nele. Depois o que eu faço é vou para o próximo vizinho, né? Porque esse laço aqui, ele justamente percorre todos os vizinhos do nó atual. Né? E lembrando, a gente está dentro de um laço principal, que é o laço da fila de prioridade, né? Enquanto a fila de prioridade não está vazia. O que mais falta a gente fazer é, ao sair, né, desse laço, que é justamente quando a fila estiver vazia, ou seja, eu já passei por todos os vértices, então eu vou liberar a memória da fila e retornar a minha árvore geradora de custo mínimo, né, que está representada no formato de um grafo, né, na estrutura de dados grafo que a gente criou, mas é de fato uma árvore geradora de custo mínimo. Qual que é a complexidade total desse algoritmo, né? Esse nosso algoritmo, para cada vértice visitado, né, a gente tem que percorrer todos os seus vizinhos para verificar se ele está ou não na fila de prioridade, e mais que isso, né, para verificar se ele já foi visitado ou não, e se tem um custo menor, né, via o nó atual de chegar nesse vértice, no seu vizinho, do que o custo que eu tinha registrado. E se isso acontecer, daí sim, né, eu tenho que ou adicionar ele na fila de prioridade, se ele ainda não estava lá, ou diminuir a prioridade dele se ele já estava lá. Então, o custo que eu vou ter, né, para cada aresta, pode ser que eu precise fazer essas ações dentro da fila de prioridade, em particular, diminuir a prioridade. Né? Se eu tiver várias arestas, para cada vértice eu só vou adicionar
ele uma vez na fila de prioridade. Porém, a diminuição da prioridade dele pode ser proporcional ao número de arestas. A cada nova aresta que chega nele, por exemplo, se ela tiver um custo menor do que a aresta anterior que eu analisei, eu vou ter que ficar diminuindo a prioridade dele a cada novo vizinho, né? A cada vértice que tem acesso a ele. E daí, justamente, para cada aresta, que é E, né, o número de arestas, eu vou ter que fazer uma atualização na fila de prioridade, a operação de diminuição de prioridade, que a gente viu na aula passada, que o custo dela é logarítmico em relação ao número de vértices, né? Então, nosso custo vai ser número de arestas vezes logaritmo do número de vértices. Vale destacar que se a gente estiver usando a representação de matrizes de adjacência, daí a gente vai ter um custo extra aqui em cima, né? Para cada vértice, a gente vai ter que passar na linha inteira da matriz para descobrir seus vizinhos. Isso já vai dar V ao quadrado ao invés de E aqui, mas se a gente estiver usando a representação de listas, de arranjos de vizinhos, né, o arranjo de adjacências, né, que guardando as listas ligadas dos vizinhos de cada nó, daí sim o custo, a complexidade computacional vai ser dada por essa fórmula, né, número de arestas vezes logaritmo de V, e esse logaritmo de V vem justamente para cada aresta, potencialmente eu vou ter que fazer uma operação de diminuição da prioridade na nossa fila de prioridade, e isso tem custo logaritmo de V, conforme a gente viu na última aula. Então, é isso, né? O assunto da aula era esse. Na próxima aula, a gente vai discutir uma outra abordagem para a geração de árvores geradoras de custo mínimo, né? Que a gente viu hoje o algoritmo de Prim. Na próxima aula, a gente vai ver o algoritmo de Kruskal. Vejo vocês na próxima aula.